Seja bem-vindo, professor de Educação Física. Estamos aqui para mais uma orientação didática. Estamos na aula 6. Hoje nós vamos falar sobre metabolismo e exercício, com propostas de atividades aí bem interessantes para trabalhar essa temática, esse conteúdo, para que as aulas de Educação Física sejam plenas e muito legais de ser desenvolvidas. Eu sou a professora Elisângela Bernardino e vamos iniciar a nossa orientação. Acompanhe aí. Então, nós estamos na unidade 1, aula 6.3, e na aula de hoje, então, falando sobre metabolismo. Esse conteúdo de metabolismo, ele tem aí, duas partes. A gente vai ter a parte 1 e vai ter o momento também da parte 2. Então, vejam bem que essa aula vai estar distribuída em dois momentos. A gente tem aqui no primeiro bloco de aulas, a aula conteúdo e a aula atividade sala. As duas desenvolvidas aqui no estúdio por mim e pela professora Iris Lene. A última parte, que é a parte prática, quem é que vai desenvolver? O professor de Educação Física presencial. Então, para essa aula, a gente tem aí um tempo de 35 minutos. Qual que é a habilidade proposta para a nossa aula? Então, nós temos aqui reconhecer as respostas metabólicas desencadeada com o exercício físico e os sistemas de energias envolvidos. Então, a gente tem aí a nossa habilidade, então, que ao final esse aluno vai reconhecer essas respostas metabólicas relacionadas ao exercício e esporte e os sistemas de energias que estão envolvidos. Nós também temos uma sequência didática. Essa sequência didática, toda a orientação a gente já reforça. Então, nós vamos ter aqui uma abordagem inicial, que é a nossa roda inicial. A gente vai ter a parte aqui de vivências, experimentação, e nós vamos ter a parte de roda final. Lembrando que nós temos aí um tempo de 35 minutos, e a gente já distribuiu aqui numa sugestão, esse tempo para você. É óbvio que você, professor, deve adaptar conforme a sua necessidade. O que a gente chama atenção? Que você tem um momento de contextualizar a aula, um momento de conduzir as atividades e um momento para você refletir e questionar juntamente com o estudante. Também é importante atentar para as abordagens, as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal, e também contemplar aqui os pilares da educação, que são o conhecer, o fazer, o conviver e o ser. Então, aqui nós fechamos a nossa sequência didática das aulas de educação física. E aí, quais são os recursos, professora, que nós vamos precisar? Então, nós vamos utilizar aí a nossa recomendação. Um caderno, caneta ou lápis, material de papelaria, aí vai ser de acordo com a realidade do estudante, materiais alternativos ou esportivos, o celular e o cronômetro. Lembrando que o espaço para você realizar essa atividade pode ser desde a sala de aula ao cômodo da casa. Então, vem aqui comigo só para a gente refletir um pouco sobre essa questão. Então, vejam bem, quando a gente vai fazer a aula, eu tenho que cuidar, identificar o espaço, verificar como é que o estudante está no cotidiano dele, de repente, se esse estudante ainda está realizando as aulas em casa devido à pandemia, então você vai adaptar a atividade de acordo com a necessidade do estudante, ok? Vamos seguir? Continua comigo aí sem piscar. Então, nós temos aqui a recomendação, então, de utilizar o espaço adequadamente, organizar esse espaço e verificar os materiais que você vai utilizar com antecedência. Uma outra recomendação é que você assista às aulas conteúdo e a aula atividade sala. Quando você for realizar a aula e você assistir, você vai facilitar aí a relação teórica, entre teoria e prática dos conteúdos. Então, o estudante vai conseguir estabelecer uma relação melhor entre o que eu e a professora Iris trabalhamos na aula e o que você, professor presencial, vai desenvolver com eles. Lembrando que é um conteúdo e essa parceria ela é muito importante para que o estudante consiga entender essa relação
teoria e prática. E aí nós chegamos no nosso primeiro momento, né? Considerando lá a nossa sequência didática, que é a roda inicial. Então, para esse momento, a gente faz uma recomendação aí de 5 minutos, sabendo que você tem autonomia para fazer essa adaptação. Nesse primeiro momento, nós vamos contemplar a abordagem conceitual, vamos envolver mais o pilar conhecer, e os demais pilares vão estar sendo trabalhados na sequência, conforme você vai desenvolvendo o assunto. Como que eu faço, Elisângela, essa abordagem aí da parte conceitual, a parte inicial da aula? Como que eu realizo? Então, vem aqui comigo, vamos refletir. Primeiro ponto para você poder falar de metabolismo é você lembrar o estudante o que foi que ele trabalhou na aula. Então, esse é o momento que você retoma o que foi trabalhado na aula conteúdo, você faz ali um momento de diálogo, de conversa. É legal você fazer questionamentos para o estudante. E aí você também pode lembrar os pontos principais da aula que foi trabalhado, como, por exemplo, os macronutrientes, os sistemas de energia, como que ocorre esse metabolismo. Então, você pode lançar questionamentos para os alunos e pode também identificar como que eles gastam essa energia no cotidiano deles, né? Como que esse sistema de energia está presente no cotidiano deles. Vamos ver mais um pouquinho? Acompanha aí comigo. Então, é o momento de contextualizar. Então, eu vou lembrar aqui que eu vou relacionar isso com a parte de conteúdo da primeira aula, né, que é a ponto 1. Então, aqui é importante a gente dizer sobre essa utilização do sistema de energia e aí associar também com treinamento. É importante que a gente exemplifique isso no cotidiano dele, para o estudante poder aproximar e ter aí uma aprendizagem significativa. Lembrando que quando eu aproximo ao cotidiano dele, fica mais fácil para o estudante fazer aí as relações. O que mais que a gente tem que considerar? Essa importância, né? Então, eu vou destacar para ele em que sentido que o sistema de energia é importante. Então, a gente vai usar, por exemplo, aqui na agilidade, na velocidade, na potência, na força. Então, uma das vias aí de importância dos sistemas de energia vão estar associadas às capacidades físicas. Então, à medida que eu vou trabalhando ali os sistemas, eu vou ter essa melhoria das capacidades físicas. E eu posso estar destacando isso para o estudante. Posso estar vendo também o que ele consegue perceber a partir da aula trabalhada em estúdio, a partir de pesquisa, a partir do cotidiano dele. Aí nós fizemos a proposição aqui de uma questão geradora, na verdade 2 questões geradoras. Lembra que eu mencionei logo no início a importância de lançar questões geradoras para o aluno? Porque aí você desafia ele, você problematiza, você desperta a curiosidade daquele estudante. Então a gente está fazendo aqui 2 proposições. A primeira é como os sistemas de energia são ativados para o trabalho muscular durante o exercício. Então veja bem, como que eu vou fazer para me ativar esse sistema de energia durante o exercício? Então, você vai perguntar isso para o estudante. O estudante vai ficar curioso, mas como, né? Como que eu faço isso dentro do meu corpo, lá dentro dos meus sistemas? Então, você lançou a primeira questão. A segunda questão é como os sistemas de energia podem ser aplicados nas suas atividades cotidianas. Então, vejam bem, a gente tem 2 questões aí que vão fomentar um debate bem legal. Primeiro é como que eu utilizo esse sistema no trabalho de força e de contração muscular, relacionado aí ao exercício. E o outro ponto é como que esse sistema está presente na minha vida. Porque não é só no exercício físico que ele vai estar presente. Os sistemas de energia vão estar presentes a partir do momento que você fez movimento. O professor já sabe disso, né? Então, a gente já tem essa informação. Então, a gente precisa fomentar isso agora no estudante. Ele precisa entender isso, que utiliza para contração muscular e essa contração muscular ela vai acontecer independente de estar no exercício físico mesmo ou fazendo um movimento corporal. Vamos seguir? Continua aí sem piscar. Então, nós temos aqui as orientações importantes. Então, você vai pedir para esse aluno realizar a atividade escolhida em conformidade com o sistema que será ativado. Isso aqui são orientações para que ele realize a atividade. Você também vai observar, pedir que ele observe o comportamento do corpo. Você vai pedir também que ele atribua uma nota de 0 a 10. Lembrando que essas orientações aqui, professor,
ela é para todas as atividades. Então, conforme o estudante for realizar as atividades que nós vamos apresentar logo à frente, você vai orientar para ele observar o comportamento do corpo, observar o cansaço, lembrando que esse cansaço aí vai estar associado à percepção de esforço, né? A escala de Borg. Então, a gente está recomendando aqui uma percepção de 0 a 10. Quando esse estudante colocar ali 9, 8, 10, lembrando que quanto mais próximo do 10, maior o cansaço dele. Nós também vamos pedir, e aí nós recomendamos, que você oriente ele também a verificar a frequência, porque pela frequência cardíaca ele vai conseguir perceber. Lembra da questão geradora? Como que o sistema lá é ativado, então ele vai conseguir também, através da frequência cardíaca, perceber isso. Então é importante você pedir para ele anotar a frequência antes e depois da atividade. Você também vai orientar ele a descansar um tempo de 3 a 5 minutos. E esse descanso aqui também vai estar associado à ativação do sistema. Então, são componentes aqui que é importante a gente considerar. A percepção de cansaço, a frequência cardíaca, o tempo de recuperação, de descanso ali, são orientações importantes. Você também vai pedir para ele anotar. Então, à medida que ele for realizando a atividade, ele vai anotar a percepção de cansaço dele, ele vai anotar a frequência cardíaca e ele vai anotar o tempo ali de descanso, para que no final da aula a gente possa ter uma conversa, uma reflexão em torno dessas variáveis. Você também vai pedir para ele perceber a respiração. Olha as informações importantes. Então, como que ficou sua respiração ao final de determinado exercício? Você vai perguntar, por exemplo, para ele se ele ficou ofegante, se ele não ficou, e você vai pedir para ele anotar. Como que isso fica? Então, a gente está dando aí uma sugestão, né, já de quadro, de tabela, para que você possa anotar e registrar essa atividade. Então, aqui a gente tem a variável respiração, ele vai dizer se ficou ofegante, sim ou não, a percepção de esforço, e aí a percepção de esforço conforme a escala de Borg, a gente já está mostrando aqui um exemplo, lembrando que vai no material didático essa escala para você. Aqui a questão da fadiga muscular, então se ele ficou muito cansado ou não, então aqui ele vai marcar. Então é bem simples, se você fizer essa tabelinha aqui para ele, e já dá para ele, ele só vai marcar à medida que ele vai fazendo cada exercício. Então, essa tabela ele vai preencher do comportamento fisiológico dele após cada atividade. Então, fez a primeira atividade, preenche a tabela, o quadro lá. Fez a segunda atividade, preenche. Pede para ele marcar a frequência cardíaca dele, pede para ele marcar o tempo de descanso que ele ficou, porque isso tudo vai influenciar no sistema de energia que ele está ativando. Então, ele precisa dessas variáveis para que no final da aula ele possa refletir sobre qual sistema ele ativou. Vamos seguir? Fica comigo aí que está quase chegando na atividade. Então, como que fica essa dinâmica? A gente está sugerindo que para você realizar essa dinâmica, considerando que tem muitas variáveis aí para você pedir para o aluno controlar, então é legal você fazer essa atividade aqui em dupla. Então, você vai pegar 2 estudantes, um vai anotar e o outro vai realizar, e vice-versa. Aí você diz assim, Elisângela, mas se o estudante estiver em casa, como que ele vai fazer? Aí esse estudante vai ter que envolver a família, envolver um amigo, envolver um irmão, ele vai ter que pensar ali numa solução para poder fazer com outro, né, para ajudar ele a fazer essa marcação. Nós também estamos sugerindo aqui que você faça essa orientação para o estudante, toda aquela orientação que nós mencionamos no início, foi mencionado, e você vai orientar para ele, então, qual que é o papel do estudante 1 e qual que é o papel do estudante 2. Essa orientação ela é importante para que o aluno não fique perdido, né? Ele saber, por exemplo, que no primeiro momento ele vai realizar as atividades propostas e no segundo momento ele vai marcar o tempo, e vice-versa. Então, aqui eu tenho um caso do estudante 1, que no primeiro momento ele realiza as atividades propostas e no segundo momento ele faz a prática, ele marca o tempo, né? Então, você vai orientar que eles vão vivenciar os 2 momentos de atividade. Agora, nós chegamos na abordagem procedimental. Já é o momento, então, de explicar como que a gente vai realizar essa prática a partir das recomendações que foi orientado anteriormente. Nesse primeiro momento aqui do procedimental,
Nós vamos trabalhar, então, o conviver e o fazer. Aqui nós temos um tempo aqui de 25 minutos, recomendação, né, para que você trabalhe essa parte aplicada da aula. E aí, quais são as atividades sugeridas? Então, aqui a gente tem duas atividades. Atividade 1, circuito de práticas corporais. Olha que legal. Circuito bem fácil de fazer, né? E na atividade 2, o sistema de energia, ativando o sistema de energia. Vamos ver como que fica a atividade 1? Então, na atividade 1, a gente vai seguir alguns passos. O primeiro passo está associado a você escolher o tipo de prática que ele vai realizar. Lembrando que, como trata-se de um circuito, esse estudante pode escolher uma atividade aeróbia ou anaeróbia. Qual que é a informação importante aqui, professor? Que se ele escolher, por exemplo, uma atividade anaeróbia, obrigatoriamente ele vai estar trabalhando ou o ATP-CP ou o glicolítico. Ele não tem como trabalhar numa atividade anaeróbia o oxidativo. Então, você vai orientar ele em relação a isso, que o sistema de energia que ele escolher vai também estar relacionado com um tipo de atividade. Então, digamos que ele escolheu que ele vai fazer uma corrida. Beleza, está aqui correndo. Mas ele escolheu a corrida de alta velocidade. Então, ele vai ser uma corrida anaeróbia. Não, ele escolheu uma corrida de um trotezinho de 12 minutos. Ele está ali só no trote. Então, vai ser aeróbio. Então, você vai orientar esse estudante que o tipo de atividade que ele escolher, a intensidade que ele realizar aquela atividade e a duração da atividade vai influenciar também no sistema de energia. Viu que tem muitas variáveis, né, que a gente vai relacionar nessa aula, por isso que é uma aula bem legal. Então, vamos continuar aí vendo o que mais que a gente tem relacionado a esse espaço. Então, aqui a gente tem observar a intensidade e a duração. Olha que interessante, eu acabei de falar essa informação e agora a gente está reforçando aqui. Observar a intensidade e a duração e a percepção fisiológica em relação ao esforço. Lembrando que essa percepção já está naquelas primeiras orientações da parte inicial da aula. Vamos seguir. E aí o quarto passo é anotar essa percepção de esforço, né, em cada sistema. Lembrando que se o estudante for vivenciar os 3 sistemas, como está recomendado aqui no passo 2, eu preciso anotar a percepção fisiológica de cada sistema. Aí você pode estar se perguntando, mas Elisângela, você não disse que dependendo do tipo de atividade que ele escolher, ela pode ser só anaeróbia ou aeróbia? Perfeito, mas eu posso estimular a intensidade, aumentar a duração e uma mesma atividade, ela pode ser explorada ali os 3 sistemas de energia. Então, essa vai ser a minha meta, a sua meta aí, professor, para que a gente possa fazer o aluno perceber isso. Aqui nós temos o exemplo de circuito. Então, eu posso utilizar um circuito de dança, eu posso utilizar um circuito funcional, por exemplo. Eu posso utilizar exercícios resistidos e aqui eu posso ativar todos os sistemas de energia. Qual que é a diferença aqui? Eu vou observar justamente aqui a duração da atividade. Então, uma atividade anaeróbia, predominantemente anaeróbia ali, ela não pode ultrapassar ali 60 segundos, né? Tá ali nos 60 segundos, em alta intensidade. E aqui nós temos a intensidade. Se for moderada, eu estou no sistema aeróbio. Se for alta, eu estou no sistema anaeróbio. Então, essas informações eu também vou passar para o estudante. Lembrando que ele já viu isso na aula, então eu vou só reforçar. Então, é bem aplicado a prática e vai ser fundamental para ele entender o assunto. O aeróbio, eu vou considerar, então, um tempo aí médio de 3 a 5 minutos. Então, vejam bem, vem aqui comigo. Esse aluno escolheu a corrida, ok. E se ele for fazer essa corrida anaeróbia, ele vai ter que fazer ali de 0 até 60 segundos, de forma intensa, não pode ser moderada, senão ele vai trabalhar o sistema aeróbio. Se
Se ele escolher o aeróbio, eu vou pedir para ele correr por um tempo maior, até 5 minutos, por exemplo. E aí a intensidade moderada, porque aí eu consigo ativar predominantemente o aeróbio. E isso o estudante vai perceber como, Elisângela? Na respiração dele, na percepção de cansaço, na elevação da frequência cardíaca. Lembra que eu pedi para você colocar para ele anotar? Então é nesse momento que ele vai perceber qual é o sistema que está sendo ativado. Vamos seguir? Continua comigo aí sem piscar. Então, nós temos aqui na atividade 2, ativando o sistema de energia. Então, olha que legal, aqui já é a aplicação mesmo. Então, o primeiro passo aqui é relembrar os 3 sistemas de energia e os princípios fisiológicos para ativar ele. Lembrando que nesse passo aqui, a primeira aula vai ser essencial. No passo 2, você vai pedir para ele escolher um esporte. Então, aqui está aplicado ao esporte. Na primeira atividade, ela estava aplicada ao exercício físico de forma geral, né? E aqui a gente está aplicando ao esporte individual ou coletivo. No passo 3, você vai pedir para ele selecionar e organizar, né, as atividades com os participantes da pesquisa. Então, ou seja, ele vai lá organizar com a família, com os amigos, com os colegas, com os professores, ele vai envolver ali todas as pessoas que estão ao seu redor. No passo 4, ele vai explorar todos os sistemas. Lembrando que a gente tem 3 sistemas, né? O ATP-CP, o glicolítico e o oxidativo. Então, ele vai explorar os 3. E o que é o detalhe? Ele vai observar o comportamento fisiológico durante cada sistema. Então, vem aqui comigo. Veja bem, essa atividade, ela não é muito diferente da primeira. Então, o passo a passo, o que eu vou ter que cuidar, as variáveis que eu vou ter que observar, elas são semelhantes. Qual que é a diferença, então, Elisângela? É que no primeiro a gente está aplicando mais ao exercício físico e no segundo a gente está aplicando ao esporte. Aí a gente volta lá para a habilidade. Lembra que eu falei que era no exercício e no esporte? Então, o estudante vai perceber como que é essa ativação nos 2. Então, a atividade 2 está relacionada ao esporte. Vamos ver mais um pouquinho sobre ela? Acompanha aí comigo. Aí nós temos aqui, então, como que eu posso organizar essa estação? Então, vejam bem, tenho lá uma escolha de exemplos, né? Então, eu posso, por exemplo, utilizar aqui do atletismo uma corrida de 50 metros. Qual que é a recomendação aqui? Esse estudante realizar a corrida no tempo ideal ali de 5 a 15 segundos e um tempo máximo de 20. Então, você vai dizer para esse estudante, ó, você vai fazer um tiro de corrida. Corrida, 50 metros, marca o tamanho lá, 50 metros, você vai ter que chegar no final até 20 segundos. E você vai recuperar de 30 a 60. Lembrando que essa questão da recuperação, ela está associada também a recintos de energia. E a gente também vai falar isso na aula. Então, tudo vai estar relacionado. Qual que é a recomendação? Que esse aluno faça essa atividade aqui por um tempo, 3 repetições ali, vai e volta, dando intervalo de 30 a 60 segundos. Nós temos também outra atividade que é o salto vertical. Vejam que aqui a gente também está trazendo um pouco do atletismo. Então, aqui tem um tempo ideal também de 15 segundos, até 15, né? No máximo ali 20. E aqui a gente está pedindo uma recuperação de 30 segundos, para que o estudante possa fazer novamente a repetição, que aqui a gente está recomendando que sejam 3 repetições. A gente também tem aplicado no futsal. Estudante geralmente gosta muito, né, de futebol, futsal, então você vai trabalhar ali o fundamento, não é o jogo propriamente dito, então é importante você trabalhar o fundamento. Aqui a gente está dando um tempo ideal de 1 minuto, então 1 minuto trabalhando fundamentos sem interrupções, o tempo máximo ali de 2 minutos trabalhando esse fundamento e você vai dar a recuperação dele de 3 a 5 minutos. Lembrando que toda vez que esse aluno realizar uma atividade,
Você vai pedir para ele anotar naquela tabela do início da aula, você vai pedir para ele dar a percepção de esforço, a frequência cardíaca, para ele ver como que se comportou fisiologicamente o corpo dele em cada exercício. Aí ele vai saber qual sistema está sendo ativado conforme o comportamento fisiológico das variáveis que a gente mencionou logo no início. Vamos seguir? Continua aí que essa aula está ficando top, né? Então vamos lá. Aí nós temos aqui alguns exemplos, então eu posso fazer, se eu for trabalhar fundamentos do esporte, eu posso fazer o passe, a condução de bola, o chute, então eu consigo trabalhar o sistema de energia a partir dos fundamentos. Eu também posso fazer um jogo adaptado, porque aluno geralmente ele gosta ali, né? Ah, professor, faz um joguinho e tal, você vai lá e faz um jogo adaptado. O que é importante? Você controlar o tempo, lembrando que a recomendação de tempo vai ser fundamental. E aí nós precisamos, então, dentro dessa variação dos fundamentos dos esportes, eu posso trabalhar no vôlei, no handebol, no basquete, no atletismo, nas lutas, posso entrar ainda na ginástica, dança, então tem muitas possibilidades aí para eu trabalhar. Aqui a gente fecha com a escala de Borg novamente. Então essa escala ela é importante você mostrar no início da aula. Se você puder colocar num cartaz, também poder olhar ali o cartaz e ficar a todo momento dizendo qual que é a percepção de esforço, porque aí ela traz a questão da intensidade também. Aqui é o quadro que a gente vai utilizar em todas as atividades, lembrando que se ele realizar 5 atividades, vão ser 5 quadrinhos aí falando de como que ficou a respiração, a percepção de esforço, a fadiga e ainda notar a frequência cardíaca. Aqui nós chegamos na roda final, atitudinal da aula, recomendando aí um tempo de 5 minutos. Nesse último momento aqui, a gente vai trabalhar mais propriamente dito o último pilar, que é o C. O que é importante a gente considerar aqui? Esse é o momento da reflexão. Então, é o momento que você, professor, vai pegar todas aquelas informações que você pediu para o estudante anotar relacionado ao comportamento fisiológico dos sistemas de energia a partir da atividade que ele realizou. Então, é o momento que você vai discutir com ele. O que foi, o que ele percebeu, como que ficou a respiração, em que sistema que a respiração ficou mais ofegante, e aí você vai estabelecer relações aqui e vai discutir com esse aluno. Esse é o momento mais rico da aula, porque é o momento que o aluno percebe na prática como que os sistemas de energia são ativados. Você também vai perguntar para ele quais as alterações fisiológicas que ele percebeu, como que ficou o batimento cardíaco, como que ficou a fadiga. Então, você vai fazendo os links com a aula conteúdo. E você vai estimular também que esse estudante faça os comentários. Porque às vezes o estudante fica tímido, não quer falar, então é o momento que você estimula ele a falar do que ele sentiu, né? O que ele percebeu no corpo dele. Aí nós chegamos na parte de flexibilização. Então essa atividade, ela pode ser adaptada desde que eu considere a habilidade. Então a habilidade não pode ser modificada. A atividade sim, eu posso inclusive trabalhar só uma, ou posso fazer uma outra atividade e explorar o sistema de energia igualmente. Nós também temos que cuidar em relação à questão dos esportes coletivos, né? Então, o professor pode optar por trabalhar um esporte coletivo, vários esportes, um só, e aí o estudante vai ter uma maior vivência também dessas atividades aplicadas nos sistemas de energia. E a gente também vai cuidar em relação ao material acessível para o estudante, né? Então, eu vou precisar, se caso esse estudante for realizar atividade em casa, ter material acessível para ele realizar, para que ele não encontre nenhuma dificuldade para realizar atividade em casa ou até mesmo na escola. Essas daqui são as nossas referências, vem aqui comigo para a gente finalizar. Eu particularmente sou muito apaixonada por esse assunto, eu adoro fisiologia do exercício, adoro essa parte que fala de metabolismo. Espero que você tenha gostado também da aula, que você coloque em prática aí com o estudante, manda a foto para mim, para a professora Iris, e até a próxima. Tchau, tchau.